Esse vídeo é mais um corte do Meus Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, mas antes do Campeonato Brasileiro, nós teremos nesse fim de semana o Clássico dos Milhões, novamente. O Flamengo venceu a primeira partida por 3-2 e uma partida em que no segundo tempo o Cássio Ângelo comentava aqui em outra oportunidade que não houve jogo, né? O Flamengo vence com o gol do Fabrício Bruno. No primeiro tempo termina com o Flamengo vencendo por 2-1, o Vasco consegue um empate. Mas ali no decorrer do segundo tempo, minutos depois, o Flamengo sai na frente de novo, desempata a partida e leva assim a primeira perna aí das semifinais. E nesse cenário, Cássio Ângelo, queria saber de você um pouco da sua visão do primeiro jogo, né? O Barbieri, que foi questionado ontem no primeiro jogo, ele também errou na sua visão? O que você acha? Ele vai entrar pressionado para esse segundo jogo? Vou responder uma por uma as perguntas para não confundir a resposta e gerar um corte atemporal. O Barbieri erra na escalação do time. Não entendi porque o Galaza foi titular. Não é um jogador que vem entrando com frequência. Por exemplo, não entrou ontem contra o ABC. Dos jogadores que estão no elenco, não é jogador que você pode dizer assim, o Galaza está entrando, está pedindo passagem nesse time titular. Sequer em várias oportunidades ele não foi utilizado. Não foi utilizado contra o Botafogo, não foi utilizado contra o Fluminense, nem naquele primeiro Clássico dos Milhões, que eu até projetava que ele entraria no segundo tempo para fazer um gol. Então, foi algo totalmente aleatório que está desalinhando um time. Acho que para essa partida ele tem que voltar com o que melhor o Maurício Barbieri apresentou até aqui no Vasco. Não entendo o porquê não voltar com o que deu certo. Rodrigo de primeiro volante, Andrei já ia avançado, Alex Teixeira caindo na ponta esquerda e vindo fazer o meio atrás do Pedro Raul, com Gabriel Peck na direita e vindo recompor a linha de 4. Pronto. Tem que fazer isso para ganhar o jogo. Não há segredo. Independente se o outro time lá vai mudar, vai voltar a jogar com 2 zagueiros, vai vir com 3 zagueiros, vai vir com Pedro, com Gerson, com Jairzinho, Tostão, Adílio, Zico, Andrade e Júnior na lateral, não importa. O Vasco tem que ser o melhor Vasco que ele foi no ano, independente do adversário. Segunda pergunta, ele entra pressionado, muito por conta do desempenho que eu já vinha comentando desde do segundo tempo contra o Bangu, que o Vasco não vem jogando bem tecnicamente, muitos erros, e fisicamente parece que o time está muito abaixo do que começou a temporada. Parece ser uma involução física desse time. Bom, do outro lado nós temos o Vitor Pereira, que também entra pressionado aí pela vitória, né? A Diel e eu comentávamos ontem, depois da eliminação do Vasco, que pode ser um jogo em que as duas diretorias, no fundo, torçam para que os técnicos percam, para que elas possam pressionar e até demitir, né? Se o Flamengo perder, tchau pro VP? É o seguinte, tanto um contra o outro, eu acho que não vão ser demitidos ainda, tá? O VP vai perder mais um título, se ele sair, ok. Mas a diretoria não quer fazer isso agora. Preste atenção no que pode acontecer. Vão dar aquelas 5 rodadas prazo que os treinadores têm no Campeonato Brasileiro, mas já tem um nome gatilhado. E esse nome é português, com cabelo branco e se acha o inventor da bola. Jorge Jesus. Esse é o nome da vez na diretoria do Flamengo. Ele acha que ele pelo sobrenome dele, ele é o próprio, né? Exatamente. Então, esse é o nome que está sendo cotado no Flamengo. Há uma resistência porque
há quem diga que Jorge Jesus, ao voltar para o Flamengo, pode manchar a carreira, pode ter um fracasso e a torcida esquecer tudo que ele fez no ano de 2019. Então, mas mesmo assim, Vitor Pereira está sendo pressionado por outro português aí. No caso do Barbieri, a gente vai entrar depois, mas também pode ser demitido, mas assim, a resistência, a insistência para que ele fique um pouco maior do que a do Vitor Pereira. Vitor Pereira pode ser demitido se o vexame for grande, porque eles têm a vantagem do empate em cima do Vasco. Então, pode ser que, nesse meio tempo, entre a eliminação do Campeonato Carioca e o próximo final de semana, que eu acho que é uma rodada livre, porque vão ser as finais, nesse meio tempo muita coisa pode acontecer. O Vitor Pereira pode cair, inclusive, durante a semana e não depois do clássico, entendeu? A diretoria do Flamengo quer deixar baixar, demitir o VP, entre aspas, como um acordo, tipo, vai-te embora, tu aceita ou não, e trazer o JJ aí para fazer a revolução do futebol. Existe essa chance, é pequena, mas existe essa chance sim. Se for 5-0 para o Vasco, por exemplo, nem termina o segundo tempo, viu? O VP já arruma as malas e vai embora, então depende muito de como vai ser o jogo. Bom, pressão monstra. E Cássio falou sobre o Barbieri também. Do lado do Vasco é a mesma coisa, né? Se perder, talvez não seja mandado embora, mas a coisa fica feia pra ele lá, né? Então, sobre o Barbieri, o detalhe é o seguinte: há rumores de que Tite, a parte da 777 estaria interessada em Tite. Eu queria saber do Cássio, que o Cássio tem fontes lá dentro, se é de fato verdade ou se é um devaneio de parte da diretoria da 777. No caso do Cuca, eu acredito que sim, porque o Cuca é o único que negocia com o treinador empregado ainda, viu? Então, eu acho que do Cuca é mais provável do que o Tite. E eu não sei também como é que o Barbieri está de influência na diretoria para continuar no cargo mesmo com a eliminação no Carioca. Então, eu queria saber do Cássio, porque os rumores são ou Tite ou Cuca, e o Barbieri praticamente com a cabeça rolando por aí. Caça-clique. Não tem nada com nenhum nem outro. Barbieri vai ser o treinador do Vasco no Brasileiro. Cravou, hein? Mas para as primeiras rodadas começar mal... Essa é a informação que eu tenho. Que quando foram perguntados, inclusive o Paulo Brax foi perguntado, ele falou isso, que passa de cavada de alguns jornalistas que se aproveitaram aí da eliminação do Vasco para ganhar alguns cliques. Não é minha opinião, essa é a informação que eu tenho. Acho plausível essa informação, visto que não é mais um clube associativo, não passa mais pela paixão de um torcedor que está à frente ali da diretoria do Vasco, frente da vice-presidência de futebol ou da presidência geral do clube. Pois Barbieri, o perfil de contratação que foi feito com Barbieri, foram apresentados mais de 15 técnicos ao Vasco. A 777 passou pelo scout, sobraram 3 e os 3 foram entrevistados. E dessa entrevista, o melhor que se saiu foi o Barbieri. Depois, com a contratação do Abel Braga, o Barbieri foi referendado, inclusive, pelo Abel Braga, que é diretor técnico do Vasco. Tem só uma informação que domingo pode ser o último jogo profissional da carreira do Nenê como atleta de futebol. Já se cogita isso dentro do Vasco, que ele vai pendurar as chuteiras ao final desse campeonato carioca. E deve assumir um cargo no Vasco como estagiário. Do Barbieri? Sim. Aí é melhor ficar Teremos sem um novo estágio. Romário, hein? Treinador e jogador. Senhores, a situação não está nada fácil lá nos clubes do Rio de Janeiro, que estão aí muito pressionados, Tem só né? 2 informações aí, se quiser, para fechar a pauta Vasco. Pode ir. O Vasco ele fez uma consulta essa semana ao Atlético Mineiro para trazer o Eduardo Sacha. Eu acho que é um negócio que pode sair, que Vasco e Atlético Mineiro têm uma boa relação.
O Atlético Mineiro já cedeu 2 jogadores essa temporada para o Vasco. O meio-campo Jair e o lateral Rafael. O Vasco também fez uma consulta pelo volante colombiano que pertence ao Boca Juniors, chamado Campasso. Mas vai ser o Capasso e o Campasso. Isso, esse eu acho que não passa de consulta. É o Kanté sul-americano. Um jogador que tudo indica vai continuar lá no futebol turco. Titular absoluto lá do time onde ele está jogando, e tudo indica que o clube onde ele está emprestado vai exercer o poder de compra. A última é que o Vasco buscou o Atlético Paranaense para trazer o atacante Canóbio, jogador uruguaio, mas também eu acho que esse não vai passar de uma consulta, já que a diretoria, tanto do Vasco quanto do Atlético Paranaense, não tem uma boa relação em negociações. Teve ali uma rusga que o Vasco tinha a preferência de compra do Terãs, já teriam sido acertado um valor no meio da temporada, e quando foi no começo do ano, o Mário Celso Petralha disse que dobrou o valor do jogador, e aí o clima não ficou legal, acabou frustrando tanto a negociação é mais do caro, Terãs, Cássio. frustrou tanto a negociação do Terãs quanto a negociação do Pedro Henrique, que eram 2 jogadores que viriam do Atlético Paranaense reforçar o Vasco. O Petralha adotou a técnica do Pagringo é mais caro, né? Ele Cobra em dólar. viu que a 777 tava ali, Pagou né? 16 milhões pelo Léo. Exatamente, falou, eu vou lucrar também, eu também não sou otário. E ofereceu aí, tentou dar uma de esperto, mas se ferrou aí. Inclusive eu vi uma piada muito maldosa dizendo que 666 é o número da besta e 777 é o número do otário. Eu achei um pouco maldosa. Achei um pouco boa essa piada. Mas enfim, o fato é que a situação no Vasco e no Flamengo não é nem um pouco agradável. Os 2 clubes aí entram pressionados e vão decidir aí uma das vagas para a final do Campeonato Carioca. A outra vaga